Ok, galera, vamos falar sobre as aplicações das dilatações, certo? Então, na última aula eu falei sobre os três tipos de dilatação. Vou mandar um material para vocês. Vai ter um material em PDF para vocês que vai falar detalhadamente sobre cada um desses tipos de dilatações, certo? Então, onde vamos aplicar? Então, vamos relembrar o que seria dilatação térmica. Quando aquecemos um sólido qualquer, as suas dimensões geralmente aumentam. As propriedades físicas de um corpo, tais como comprimento, dureza, condutividade elétrica, todas podem ser alteradas em função da alteração da temperatura desse corpo. Okay? Então, a dilatação, se a gente aquece alguma coisa, ele vai se expandir. Se a gente resfria, ele vai contrair. Okay? À medida que a gente fornece calor, ele se expande. À medida que ele libera calor, ele vai comprimir. Okay? Tipo de dilatação térmica. Então vamos relembrar. Tipo de dilatações. Nos estudos da termologia, levamos em consideração três tipos de dilatação térmica. A dilatação linear, que está ligada ao aumento do comprimento do corpo quando ele é aquecido. A dilatação superficial, que está ligada ao aumento do comprimento e da largura do corpo, ou seja, a um aumento de suas dimensões. E a dilatação volumétrica, que está ligada ao aumento do corpo em três dimensões, ou seja, com o aumento da temperatura do corpo, sofre variação do comprimento, da largura e da altura. Okay? Então, os três tipos de dilatação: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então, vamos ver a dilatação térmica no cotidiano, onde conseguimos ver essas dilatações, certo? Então, um exemplo para isso é quando colocamos uma quantidade de chá muito quente em um copo de vidro comum. Pode ocorrer de ele trincar, certo? Por que isso acontece? Isso vai acontecer porque a parte interna do copo se dilata ao ser aquecido. Porém, o vidro é um mau condutor de calor, ele é um mau condutor térmico, de forma que a parte externa do vidro demora mais para aquecer. Então, ocorre a diferença de dilatação entre a parte interna do vidro e a parte externa dele. Então, assim, quando a gente coloca uma substância, então no caso aqui do chá, muito quente em um vidro, vai ser a diferença de duas temperaturas, porque a parte interna ele vai receber calor e vai querer se dilatar. Porém, como o vidro é mau condutor elétrico, a parte externa vai demorar mais tempo para se dilatar do que a parte interna. Como a gente tem uma diferença nessa temperatura entre a parte interna e a parte externa, a parte interna vai querer se expandir mais rápido do que a parte externa, então fazendo com que o vidro trinque. Isso acontece também ao inverso. Quando a gente coloca algo muito gelado em um copo de vidro, a parte externa, a parte interna, vai se contrair mais rapidamente do que a parte externa. Como ela se contrai mais, ela vai fazer, e é o mesmo material, a parte vai se contrair mais rapidamente do que a parte externa, então a parte interna vai puxar a parte interna, que vai se contraindo mais lentamente, fazendo com que o copo também trinque. Okay? Outro exemplo: as calçadas, quadras esportivas e até mesmo as lajes sofrem dilatação quando a temperatura aumenta e contração quando a temperatura diminui. Nesse processo de dilatação e contração pode acontecer fissuras, okay? No caso das lajes, e acaba deixando a água passar quando ocorre chuva. Então, nas lajes, quando você observa que ela tem uma fissura ali, é porque ela teve uma dilatação ou uma contração. Okay? Nas construções das calçadas, geralmente os pedreiros deixam um espaço entre umas fissuras entre a cada determinados pontos. Isso também tem nos azulejos. Os azulejos são colocados e tem um espaçamento entre eles, para quando tiver
esse aumento de temperatura, e eles se expandirem, eles não trincam, certo? Ao deixar o gelo a uma temperatura maior, a gente pode observar que, ao deixar o gelo em uma temperatura maior, pode observar como o seu volume muda em todas as suas dimensões. Então o gelo se comporta diferente na água, certo? Então esses daí são três exemplos que nós temos sobre dilatação térmica, que é do nosso dia a dia, certo? Vamos lá. Então um exemplo simples aqui, ó. Então aqui a gente tem uma dilatação linear, ok? Certo? Aqui vai ser por condução de calor, ok? Então esse material vai se dilatar. Aqui, ó, acontece de uma dilatação volumétrica, aqui, ó, certo? Nós temos aqui, se a gente fornecer calor a essa bola aqui, ela não vai conseguir passar por esse espaço. Se a gente resfriar ela vai passar normalmente, certo? Mas onde é que a gente aplica essa dilatação? Onde são aplicadas as dilatações? Então, possibilita a criação de equipamentos com componentes perfeitamente encaixados e presos sem uso de parafuso ou qualquer outro aderente. Então, a gente pode encaixar alguma coisa sem usar parafuso nenhum. Um exemplo bom para esse tipo de aplicação, nós temos em casa aqueles potes com azeitona. Então eles são colocados quando você for abrir ele, quando era rosqueado, era mais fácil você abrir esses potes com uma tampa de latão, você aquecia a tampa, ela se dilatava mais do que o vidro. Metais dilatam mais rapidamente do que o vidro, porque os metais são bons condutores. Então ele ia expandir a tampa e a gente ia conseguir liberar, soltar, abrir o vidro normalmente. Bem mais fácil do que fazer força. Okay? Outra aplicação: a criação de equipamentos de proteção contra o aumento de temperatura em equipamentos eletrônicos. Então, os equipamentos eletrônicos, quando eles superaquecem pela resistência elétrica deles, temos alguns equipamentos que fazem com que esse aumento de temperatura preserve desses equipamentos eletrônicos. Previsão das falhas da estrutura devido à variação de temperatura, aumentando a eficiência da engenharia moderna. Então, naquele caso, quando é feito o prédio, tudo é levado em conta. O material que ele é feito é levado em conta também por conta do ambiente que ele está. Se ele é feito em uma região que a temperatura é maior, então o material utilizado tem que ter uma determinada dilatação. Ou a diferença entre o espaçamento desses materiais tem que ter um certo cálculo para saber qual a maior temperatura e qual a menor temperatura daquela região. Então, a gente vai ter essa previsão dessas falhas estruturais. E tudo isso é levado em conta. Certo? Quando é feito pontes, então sempre deixam umas ranhuras entre as placas das pontes para essa dilatação, certo? Se não deixar, a ponte pode ter a sua estrutura danificada e vindo assim a cair. Ok? Bem, a próxima aula vai ser só sobre os exemplos de aplicação matemática, usando aquelas três fórmulas que foi mostrado para vocês. Então, até a próxima.